E a Procuradoria-Geral da República entrou com um recurso no STF para reverter a anulação de todos os processos e investigações contra o ex-ministro Antônio Palocci. A decisão em favor do condenado pela Lava Jato foi tomada pelo ministro Dias Toffoli. Palocci integrou os governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e também de Dilma Rousseff. Agora, o procurador-geral Paulo Gonet pede a Dias Toffoli que reconsidere a própria decisão ou envie o processo para julgamento no plenário do STF. Gonet afirma que Palocci busca escapar da responsabilidade penal sem amparo em fundamento jurídico idôneo. E aí, Piotr, surpreende ou já era esperado aí essa manifestação da PGR pedindo a reconsideração aí dessa decisão do ministro Dias Toffoli? Em algum momento a PGR precisa ser o Ministério Público, só para variar, né? Porque ultimamente concorda com tudo que vem do gabinete do ministro Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal como um todo. Então, de vez em quando, precisa ser PGR. Mas a PGR, essa mesma PGR, voltando ao caso que citamos há pouco, disse que os advogados da Débora dos Santos estavam insistindo no mesmo tema quando pediam a prisão domiciliar dela, né? Ou seja, sair da prisão do presídio para a prisão domiciliar, dizendo que não, estão citando a mesma coisa. A mesma coisa naquele momento era uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Lá não valeu. E agora, recentemente, concordou com a ideia de periculosidade dessa moça que agora vai ter o julgamento no plenário virtual. Uma excrescência jurídica no Brasil, um absurdo, enfim, tudo que a gente está vendo. Mas o que ele pensa, por exemplo, e quais são as ações efetivas para combater, por exemplo, todas aquelas anulações de propina que o Toffoli tem concedido, o ministro Toffoli tem concedido? Este é o ponto. Esse caso é especialmente obsceno, né? Pelo seguinte, eu demorei para entender tudo que ele faz, né? O Dias Toffoli é difícil de entender. Mas eu não entendia bem o seguinte, disse, está anulado, né? Estão anuladas as condenações, os desdobramentos, né? Mas não foi anulada o acordo de delação. Só aí eu entendi o seguinte, que ele saiu da cadeia porque contou a verdade. O Toffoli decidiu que a verdade é mentira, não vale. Mas manteve, o que ele diz, essa parte da delação é o seguinte, manter a parte que favorece o Palocci. Ele continua solto. Sim. Ele contou a verdade para sair. O Toffoli disse que não é verdade, é mentira. Tanto que não vale. Mas mantém o ex-ministro que mentiu. É isso ou eu estou ficando louco? É o Brasil não que está doido. E como? Se ele mentiu, ele tem que ficar preso. Mentir para a justiça. Se ele não mentiu, tem que ter validade. Como é que pode valer só a liberdade? Para quem se meteu em roubalheira, confessou a roubalheira, por causa disso saiu da cadeia, agora ele continua fora da cadeia e o juiz disse que o que ele falou não vale. Aí não dá. Ana, deixa eu te ouvir também, mas quando se fala de Lava Jato, vira e mexe, volta a circular nas redes sociais um vídeo, um trecho de uma entrevista que o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu ao programa Roda Viva, um clássico, em que ele é perguntado o que ele acha, uma análise da Lava Jato, se a Lava Jato havia politizado, criminalizado a política, e vira e mexe circula esse vídeo, acho que vale a pena rever mais uma vez. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica.
E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Tá, então, a gente ouviu esse trecho, uma entrevista que foi concedida... De quando é isso, Paulo? De 2020, junho de 2020, ao Roda Viva, Ana. Tá aí, agora Olha, não se manifesta. Não, exatamente, Augusto. Não se manifesta. Impressionante a esquizofrenia, né? Eles são bipolares nesse sentido. A PGR é assim, né? O Piotr estava comentando sobre a PGR, que resolveu ser Ministério Público agora, mas que no vídeo da ameaça do Alexandre de Moraes ao Mauro Cid incluir o pai, a filha e a esposa, tá lá o Gonê congelado, né? De cabeça baixa. O próprio Alexandre de Moraes, o Augusto tem um artigo maravilhoso, maravilhoso aqui na Oeste, do Alexandre de Moraes de ontem e o Alexandre de Moraes de hoje. O Augusto entrevistando o Alexandre de Moraes, aquele que escreveu um livro sobre a Constituição, né, e que disse lá atrás sobre a manifestação da liberdade de expressão, como a liberdade de expressão é protegida na nossa Constituição. Lembram daquele vídeo? Não quer ser criticado, não entre para a vida pública. Aquele Alexandre de Moraes também, né, desapareceu. O próprio Gonê também, eu não sei se alguém já perguntou para o Gonê o que ele pensa da declaração, da manifestação da subprocuradora-geral, a Lindora Araújo, dizendo que o perdão constitucional do presidente Jair Bolsonaro ao Daniel Silveira é válido e que Daniel Silveira precisa estar em casa, solto, sem tornozeleira, sem nada. O Gonê não tem nada para falar sobre isso, a PGR já se manifestou. E agora, para a lista, né, dos esquizofrênicos do nosso judiciário, vem o ministro Barroso. 5 anos apenas. 5 anos apenas. Talvez nem 5 anos, né? 5, pouco mais de 4 anos. O Barroso defendendo a Operação Lava Jato. Não sou revisionista, ele fala. Não sou revisionista nesse caso. Tem também, agora lembrando aqui, o Gilmar Mendes, falando que as prisões preventivas eternas, que isso era uma tortura. Ele falou isso num vídeo. Isso é uma tortura, numa sessão ali do plenário do Supremo Tribunal Federal. E nós temos a Débora, que pode ser condenada a 16 anos agora de prisão, presa preventivamente 2 anos, porque... Aqui, abriu um batom, Augusto, ó. Abriu um batom e escreveu, perdeu mané. E isso aqui é uma arma. Paulo. Temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. As de agora são curtinhas, né? Piotr, rapidamente para fechar. Não, e o ministro Barroso disse ali, advogados das melhores bancas viram com lupa aquilo e não encontraram problemas nos processos. Esses mesmos advogados acompanharam aqueles empresários que fizeram acordo de leniência, que confessaram e que aceitaram devolver o dinheiro que agora o Toffoli está, digamos, devolvendo de novo. E aí, ministro Barroso, não é o caso de se manifestar sobre o que está acontecendo agora? Pronto, Paulo, era só isso.